Bom dia, pessoal. Mais uma manhã aqui, não é? Para que a gente possamos estudar nossa aula de português. A aula passada a gente falou sobre ficção científica, né? Uma narrativa de ficção. Vocês viram que era algo de ficção, não é? Algo do pensamento, algo imaginário, né? E hoje iremos estudar sobre resenha crítica. O que é uma resenha crítica? Quando a gente fala, o que se trata de uma resenha crítica? Então aqui, Tia trouxe para vocês, né? Vamos falar um pouquinho sobre a resenha crítica. É um texto que deve ser escrito de forma objetiva para resumir uma obra, filme ou um artigo. Como a gente pode assistir um filme, a gente pode assistir uma novela, podemos assistir uma obra de algum autor e onde nós podemos fazer a nossa resenha. Onde também em alguns livros, não é? Como é que vocês fazem para indicar um bom filme aos colegas de vocês? Vocês costumam ler livros ou assistir filmes que seus amigos indicam? Não é? O que acontece que a gente faz com que vocês se apeguem a assistir, a ler esse livro? Simplesmente a gente, quando vai comprar um livro, as pessoas vão pela sinopse, né? O que é a sinopse, né? É aquele resumo que tem atrás do livro. Às vezes a gente até lendo aquela sinopse, nos convencemos que o livro é bom, não é? Apesar de uma pessoa ter indicado, e terminamos comprando para ler. A gente vê logo a resenha, né? A gente vê tanto de um filme, tanto de um livro, uma obra de um autor, né? A gente sempre se apega na sinopse. Então, aqui, para resumir uma obra, né? Um filme, como eu falei, ou um artigo. O objetivo principal das resenhas críticas é expressar a opinião do autor sobre o quê? Sobre a obra, né? Mas também é necessário apresentar a base, apresentar a obra, situando o leitor, né, a pessoa que vai ler, para que ela saiba qual é o assunto. Então isso faz com que a gente se apegue mesmo a ler, né? É importante. Então as resenhas críticas, assim como as sinopses, elas contêm informações essenciais da obra de um resumo. Resumir algo, né? Um livro são tantas folhas, mas quando a gente vai contar alguém, a gente faz uma resenha, a gente faz uma sinopse, a gente diminui o bastante. Então aqui, vocês vão observar direitinho, né, a cada passo no livro de vocês. A gente traz aí um texto a seguir que apresenta a opinião de uma pessoa, que tem por título Menino de Pijama Listrado, onde vocês vão acompanhar no livro de vocês, vão ler direitinho. Também nas resenhas críticas, assim como as sinopses, contém informações essenciais da obra e um resumo ou uma apresentação dela. Isso acontece nas nossas resenhas críticas. Além desse resumo da obra, de um livro, de um filme, show, de peça de um teatro, etc., a resenha crítica, ela mostra a análise e também a opinião do autor sobre ela. A opinião, ela tanto pode ser positiva ou ela pode ser negativa. O autor, ele pode, né, ter o pensamento negativo, a opinião dele, ou a opinião dele também pode ser positiva. Uma das duas formas. Então aqui, vocês vão observar no livro, a gente vai acompanhar com o decorrer da nossa atividade, vocês vão prestar bem atenção, não é isso? E ver o que é uma resenha crítica, que eu creio que a gente já fez, de assistir um filme, fazer o resumo do que entendeu, uma novela, fazer o resumo do que entendeu. Então isso aí é a questão que é uma resenha crítica, que é um texto que deve ser escrito de forma objetiva e, por sinal, resumido. O máximo do máximo, mas que a gente não possamos fugir do contexto do que o livro traz pra gente. Então hoje é um pouquinho do que Tia vai falar pra vocês, né? Que trouxe pra gente fazer essa atividade, a gente interagir um com o outro, ok?
E também na nossa aula de hoje, vamos falar, a gente falou a aula passada sobre conjunções. Hoje iremos falar sobre advérbio. Advérbio, gente, é uma classe gramatical da língua portuguesa. Como a tia Márcia já falou, que são 10 classes gramaticais. Já estudamos conjunções, substantivo, verbo, pronomes e outros. Hoje a gente vai ver adjetivo, advérbio. Então aqui, o que é advérbio? Vou mostrar para vocês o que é o advérbio. É a palavra que modifica o verbo, acrescentando a ele circunstâncias de lugar, negação, tempo, modo, afirmação. Eis a lista de alguns advérbios. Então, nos advérbios, vamos ter a pergunta como, quando, onde. Não é? Se eu falo, Pedro se machucou. Como Pedro se machucou? Onde Pedro se machucou? Quando Pedro se machucou? Vem uma série de perguntas. Então, eu tenho aqui alguma lista. A gente vai gravar todas? Não. A gente vai identificar nas frases se o adjetivo é de afirmação, se ele é de intensidade, e vamos ir assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho de afirmação. Sim, certamente, realmente, efetivamente. Estou afirmando. Dúvida, talvez, de certo, acaso, possivelmente, provavelmente. De intensidade. Muito, pouco, mais, bastante, menos, demais, tanto, meio, tão, meio. De lugar. Tem um adjetivo, o advérbio de lugar. Aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto e outros mais. Um advérbio de modo. Quais são os advérbios de modo? Eu tenho bem, mal, assim, depressa, devagar, maior, bem, mal, assim, depressa, devagar. E a maior parte dos advérbios, eles são terminados em mente. Quando os advérbios ele termina em mente, como calmamente, tristemente, alegremente, rapidamente, são advérbios de modo. Quando eu falo, né? Vamos dizer assim, o caracol anda devagar. Qual é o modo? Como é o modo que o caracol anda? Devagar. Se eu falo assim, encontrei Carla tristemente abatida, não é? Tristemente é o advérbio de modo. Então a gente encontrou ela tristemente abatida. Também temos os advérbios de negação, como não. Também temos os advérbios de tempo. Hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, antes, depois e agora. Então, a gente vai encontrar, gente, gradativamente nas frases para poder identificar cada advérbio de acordo com a sua classificação. Então, aqui, eu tenho a frase, né? Pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Então, a gente vê quem andava devagar era a lesma, não é isso? Então, quando vocês observam aqui, pensava, aí eu tenho mais e tenho muito. Quando eu vou procurar na classificação, se eu perguntasse para vocês a classificação desses dois advérbios, vocês diriam que era o quê? Mais e muito. Seria advérbios de intensidade. Então, vamos observar alguns advérbios de intensidade. Mais e muito, não é isso? Então, aqui, pensava mais devagar. Então, você vê que intensamente, o mais, ele muda o sentido da frase. Não é que ela pensava devagar. Ela pensava mais devagar. Entendeu? Aqui, muito natural, pois ela era uma lesma. Ela não só era, né? Que modifica, esse muito modifica aqui direitinho, não é? Muito natural, quer dizer que ela não era natural, né? Ela era muito natural. É uma intensidade, um adjetivo de intensidade. O advérbio, ele modifica um verbo, ele pode modificar um adjetivo,
outro advérbio ou até mesmo uma frase. Os advérbios, eles exprimem a circunstância de uma ação, de algo que você está fazendo. Aqui eu coloquei devagar, né? E coloquei natural, tirado da frase que eu coloquei para vocês um exemplo. Então, aqui eu tenho verbo, adjetivo e advérbio. Quando eu observo devagar, ele é um advérbio, não é isso? Ele é um advérbio de modo. A lesma, ela anda devagar. Natural é um adjetivo, não é? Porque diz que muito natural é um adjetivo. A lesma andava pouco. Andava aqui é o verbo e o advérbio de intensidade. Ela andava pouco. Entenderam, gente? Então, não é obrigado a gente gravar todas como é que se diz, as classificações dos advérbios. Gradativamente, nos exercícios, a gente vai observar cada um e classificar se ele é de lugar, se ele é de modo, se ele é de intensidade, ok? E nesta aula, a tia também vai colocar um vídeo para vocês poderem observar bem melhor, entender bem direitinho a questão do advérbio, ok? Uma boa aula para vocês. Que a gente possamos, né, na nossa telinha, tá acompanhando vocês e interagindo um com o outro, ok? Cheiro para vocês. A nossa aula de português fica por aqui.